Olá, nosso grupo vai falar sobre as baterias de polímeros de lítio. Uma bateria de polímero de íons de lítio, abreviada como LiPo, é uma bateria que fornece energia específica maior do que de outros tipos de baterias de lítio. Ela foi criada em 1979 por Michael Arman, um químico francês que testava baterias com lítio e outros metais. Ele queria que os eletrólitos fossem sólidos e não líquidos como as baterias do passado. Em 1991, elas começaram a ser vendidas pela Sony, como uma pilha cilíndrica, mas com o passar do tempo, o tipo de embalagem foi evoluindo e o que podemos ver hoje em dia são as células em formato de bolsa, feitas de materiais flexíveis e dobráveis, e tendo 20% do seu peso reduzido. E como ela funciona? Bom, o lítio faz o papel do ânodo, o polo negativo, e o polímero é o polo positivo, o cátodo. Essa estrutura é basicamente formada de sais de lítio retidos em polímeros, como o óxido de polietileno. Isso permite que ela assuma diferentes formatos e tenha altas taxas de descarga. E essa é a principal diferença entre lipo e as de íon. Essas usam algum outro material, como o iodo, e as lipo usam polímeros. E falando sobre alguns dados, as células dessas baterias podem chegar a 4,2 volts quando estão totalmente carregadas e 3 volts quando estão totalmente descarregadas. Claro que dependendo do polímero utilizado pode mudar esse valor, mas não muda muito não, é geralmente por aí mesmo. E se você tentar carregar a mais do que a bateria aguenta, ela corre o risco de explodir. E se você continuar sugando a energia depois que ela descarregar, ela pode ficar danificada e não recarregar mais. E também o mau uso, como deixar ela esquentar ou deixar ela cair, faz com que a bateria perca sua eficiência e às vezes ela fica até inchada. Eu vou falar um pouco sobre os dados, né? Alguns dados sobre as baterias. A taxa de descarga é basicamente a quantidade de carga máxima que a bateria pode liberar de forma segura. O miliampere-hora é a quantidade de energia que a bateria pode guardar um todo. Um exemplo, uma bateria de 1000 mAh fornece 1000 mAh por uma hora se descarregada a taxa de 1 C-Rate. E se fosse 2 C-Rates, seriam 2 mA em meia hora. Um pouco sobre as diferenças entre as baterias de lipo e lítio. As baterias do tipo lipo, que são as baterias de íon polímero, é mais maleável e sofre menos estresse de dilatação ao aquecer. As baterias de lipo também conseguem armazenar mais energia e por isso são menores e mais leves. Já na bateria de lítio, mais rígida e perde suas propriedades com o mau uso, como quedas e esquentar demais o aparelho, as baterias de lítio possuem custo de fabricação menor e por isso são mais baratas. Essas são as principais diferenças entre as baterias de lipo e lítio. As baterias de lítio polímero possuem diversas vantagens. Nós vamos citar algumas abaixo agora. Dentre elas, a primeira é a espessura reduzida, fazendo com que esse tipo de bateria seja bastante usado em helicópteros, aviões e equipamentos de drone. Elas também possuem formatos bastante flexíveis, fazendo com que ela não tenha um formato limitado. Ela pode ser usada em diversos formatos. Ela possui um peso bastante leve e a segurança dela também é muito melhorada. Ela é mais resistente à sobrecarga, ela não possui válvula de pressão e quando acontece o aumento dessa pressão, a célula ela começa a inchar. E quando ela é usada corretamente e também carregada adequadamente, nenhum problema grave deve ocorrer. Já entre as desvantagens da bateria de lítio polímero, nós temos a densidade de energia, que é bem inferior se comparada a outros tipos de bateria. Nós também temos a questão do preço para poder manufaturar, além do circuito de controle dela, que é bastante reduzido e também implica muito nos custos de fabricação. Em relação aos equipamentos em que essas baterias são utilizadas, nós podemos destacar os smartphones, que são os campeões de uso dessa bateria. Ela possui tantas vantagens que ela está sendo expandida também para outros aparelhos eletrônicos. E um ponto super positivo é que ela armazena o dobro de capacidade de energia de uma bateria de íons de lítio, por exemplo. Nós também podemos destacar
equipamentos que necessitam de grandes quantidades de corrente, como é o caso dos carros, dos aviões e dos helicópteros. E elas também podem ser usadas em notebooks, carros elétricos, celulares, robôs e etc. Eu sou a Caroline e eu vou falar sobre o descarte adequado. Bom, é importante que aconteça a remoção da bateria antes do descarte do aparelho ou de qualquer máquina, qualquer coisa que tenha um processamento. Também é importante isolar de algum modo que seja eficaz os terminais das baterias para que não aconteça nenhum curto-circuito e separar a bateria em um local que seja apropriado para ela. Também tem que procurar algum local que recolha esses tipos de bateria. Não é para jogar isso em qualquer lugar, no meio das ruas, das estradas, na beira dos rios ou dentro dos rios, porque tem alguns lugares, alguns locais que eles estão ali realmente para recolher esses tipos de bateria. E eles talvez vão reciclar alguma coisa do tipo, vão fazer alguma coisa realmente que seja adequada e que não vai prejudicar o meio ambiente. Se você vai lá e joga isso na beira de um rio, alguma coisa do tipo, você vai estar prejudicando o meio ambiente. Então, isso não é legal. É importante a gente pensar na natureza, no meio ambiente, coisas assim. E em geral, a recomendação internacional é que essas baterias elas sejam isoladas e depois sejam colocadas em barris contendo camadas de areia seca. Agora, eu vou falar de algumas das curiosidades. Elas não são tóxicas e o fato dessas baterias elas dispensarem os ciclos completos de cargas, ou seja, você não vai precisar esperar a carga acabar para ir lá e carregar ela novamente, alguma coisa assim. E quando ela estiver carregada assim totalmente por completo, essa bateria ela vai parar automaticamente assim, sozinha de receber energia, e isso vai ajudar a evitar as sobrecargas. Então é isso, essas são algumas das curiosidades. Então, esse foi o nosso trabalho de química. Muito obrigada pela atenção.